Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vasos, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu sou a doutora Stephanie, cirurgiã vascular em Brasília e uma das âncoras do podcast. Eu sou o Thiago Melo, cirurgião vascular e também âncora aqui do podcast Vasos. Bom, hoje nós teremos o prazer de receber a psicóloga e escritora Beatriz Brandão para um bate-papo leve, descontraído. Ela que é autora de 2 livros, o Quem Sou Eu e o Puxão de Orelha. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Seja bem-vinda ao Puxão de Orelha. Puxão de Orelha. Obrigada, adorei o convite, maravilhoso estar aqui com vocês. Fala um pouquinho sobre a sua atuação, sobre o seu Instagram, Puxão de Orelha também. Fala para os nossos espectadores, os nossos ouvintes um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, puxão de orelha acho que acaba chamando a atenção, porque é diferente, né? Mas ele não é meu, quem me deu foi os pacientes que falavam que eu puxava muito a orelha deles durante as sessões. Como ficou um pouco recorrente e eu precisava de um nome diferenciado para o Instagram, eu falei, vai ser esse mesmo. Já que eles falam que eu sou uma puxadora de orelhas, vai ser puxão de orelha. Mas eu sou psicóloga clínica, eu tenho mestrado em psicologia, eu trabalho com transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade e questões da vida, né, gente? Questões amorosas, do trabalho e tudo que a gente precisa como ser humano. Então eu atendo adultos aqui em São Paulo e tô aí, gente, precisando só me chamar. Quando é que começou essa sua jornada na internet? Porque eu sempre falo que existe um porquê a gente começar ali. Você estava lá no consultório. Quando é que teve essa migração para online? Quando eu entrei na internet, por incrível que pareça, eu ainda tinha que fazer posts no Facebook, que já não é tão usual. Na época Neandertal. Neandertal. E aí eu tinha que fazer posts assim, terapia não é coisa de louco, cuide da sua saúde mental. Eu tinha que ainda fazer esse trabalho explicando. Continuei fazendo ainda. Ah, é? Você acha que precisa? Preciso. Terapia não é coisa de louco, você é sua prioridade. Então eu fazia muito esse trabalho de falar assim, olha, vem aqui. Hoje em dia eu acho que tá bem mais, melhor. Né? Todo mundo... Não tá? Hoje tá bem melhor. Tá mais difundido, mas eu acho que ainda existe um medo ainda da população. Eu tinha paciente que tinha vergonha de falar que estava indo lá. Da procura de um psicólogo, de um Exatamente. psiquiatra, parece que já vem rotulado. Quando o paciente vê seu consultório, você quebra esse gelo. Eu tenho esse jeitão que vocês estão vendo aqui. Do mesmo jeito que eu falo com vocês, eu falo com eles. E normalmente eles vêm muito nervoso, né? O que essa mulher vai falar? E aí eu falo, cara, você me achou no Google. E aí? O que você gostaria? Você que veio aqui, né? O que você gostaria? Você me achou no Google, você foi procurando que aconteceu alguma coisa. Bem, você não tá. E aí a pessoa dá risada, obviamente, dessa piada, e aí a gente já consegue quebrar o gelo e tudo mais. Mas não necessariamente toda psico é assim, tá, gente? Esse daí é o meu jeitinho que vai funcionando. Então, não necessariamente toda a primeira sessão vai ser assim. Então pode acontecer aquele silêncio duplo. Porque tem psicólogo que fica mais escutando, né? Tem. Que é o perfil, às vezes, da pessoa, né? Como médico também. É como você falou que seus pacientes falam que você puxa a orelha, você deve dar aquele... isso não deve dar uma orientada. Eu dou orientada. Tá... Normalmente, eu acho que é o jeito, às vezes, que eu misturo um pouco de humor, um pouco de... mas tem certeza que foi desse jeito, assim, que aconteceu? É você que faz ou outra pessoa que faz? Eu acho que isso faz com que eles acabem de uma forma mais leve. Claro que as sessões também são muito pesadas, todo mundo tem as questões. Mas tem psicólogos que eu acho que é mais da pessoa. Eu também fico quieta, tá, gente? Eu não falo desse jeito assim, não. O que importa é o resultado. Não puxa tanto a orelha. Não, eu também sei ficar, eu também sei ouvir, fico quietinha, caladinha. Beatriz, bom, você é autora de 2 livros, né? O Quem Sou Eu e o Puxão de Orelha. Esses livros vieram antes ou depois do Instagram? Depois do Instagram. O Quem Sou Eu fiz atividades para os pacientes. Então, o processo da terapia, você sai da sessão, eu te dou uma atividade para você trabalhar aquele assunto que a gente conversou na sessão. Chegou um ponto que eu consegui juntar atividades terapêuticas para fazer um livro. E aí foi em 2017 eu lancei o Quem Sou Eu, a primeira versão dele.
E aí tinha atividades terapêuticas para autoconhecimento. E aí eu fiz uma reedição em 2024, coloquei umas atividades a mais, uma coisa mais moderna, né? Porque antes eu falava redes sociais, agora não é só isso. Enfim, tinha algumas coisas lá, eu modernizei. Então ele é um livro que você escreve, você faz atividade lá. O Puxão de Orelha, que tem esse nome, ele já traz situações do cotidiano, da nossa vida, com teóricos da psicologia. Então eu falo de Freud, eu falo de Beck, eu falo realmente de uma parte teórica, explicando algumas coisas, como por exemplo a nossa necessidade de aprovação dos outros, que é enorme, né? Gigante. Então esses dois livros, então um é para você ler e aprender sobre coisas, e o outro é para você fazer as suas atividades. E claro que assim, são estilos completamente diferentes. Lembrando que o livro, para os telespectadores, que não substitui a terapia. Exatamente isso. Muito bem, doutor. Não deixando substitui. bem claro Não. que é apenas ali um gatilho para você procurar realmente o terapeuta. Fala que deveria ser obrigatório todo mundo fazer terapia. Eu não largo a minha. A gente estava conversando ali no intervalo que eu falei que eu deixo ela nem ter férias. Nem ter férias. Não deixo. Os problemas não têm férias. Então ela também não pode ter? Não pode. Entendi, ótimo. Então ela não pode sair também. Só sorte que não é meu terapeuta, senão não tem férias não. Beatriz, como que é a interação sua no Instagram com os seus seguidores? Você abre caixinha de pergunta, eles se abrem ali, tentam... Cara, eles são muito legais, meus seguidores, eu tô falando sério. Não tem hater? Não. Sério? Os haters que aparecem às vezes são colegas de profissão pra falar, mas não é assim, sabe? Vocês devem entender. E como é que você lida com isso? Eu deixo passar, né, amor? Eu deixo passar, né? Fazer o quê? Porque não é assim. Ou então, qual que é a fonte? Às vezes a fonte está no próprio vídeo. Porque os vídeos que eu faço, tá escrito, no livro tal, fulano fala tal, sobre tal. Já tá no próprio vídeo, né? Mas aí eu deixo passar. Os seguidores abrem caixinha de perguntas, que é engraçadíssimo, vocês têm que ver. As perguntas são ótimas. Eu estou seguindo. Vocês têm que ver, é maravilhoso. É de segunda-feira. Toda segunda-feira você abre. Toda segunda-feira é diversão. Então tem uma rotina. Qual foi a pergunta mais engraçada que você já... Tem umas que eu não entendo. É sério, tem umas que eu não entendo. Que eu não consigo entender mesmo, assim. Sei lá, para os antigos egípcios, a morte de... E aí eu falo, não entendi. Nem ele que perguntou, entendeu? Às vezes eu não entendo. Mas, engraçado... engraçado tem. Nescau ou Todd. Eles às vezes fazem assim. Nescau ou Todd? Pode. Comigo ninguém pode. Já estamos em lados opostos. Nescau é mais gostoso. Mas é que o Todd tem esse trocadilho, eu concordo, Nescau é bom, mas o Todd tem isso, e o Todd faz nosso pelota. Mas tem isso, assim, às vezes. Faz mesmo. Não tem faz nosso pelotinho? Mas, no geral, tipo, eles perguntam... Fazem perguntas de autoajuda? Você de repente... Faz, assim, eu não consigo superar um relacionamento, meu chefe é muito difícil, acho que eu tenho... e aí, às vezes, tem isso também, da coisa de acho que tenho depressão, o que fazer? Não tem como responder em um minuto, que é um tratamento, né? Você já chegou a algum ponto de ter alguma situação ali que te deu apreensão? Tipo, alguém te mandou uma pergunta ou uma afirmação: olha, eu estou pensando em tirar minha vida. E te deixou... apreensivo. Porque ali você está distante. Você não tem muito controle, né? Não tem controle em cima da pessoa. E deve Tem como... acontecer, né, esse tipo de... Por Já enquanto, aconteceu. nunca apareceu esse tipo de pergunta, mas aparece muito no direct, que aí tem mais espaço. Eles trazem a questão de vida. Às vezes eles esperam que a gente faça ali um miojinho, resolve em 3 minutos. Eu já falo que eu não consigo fazer isso. Mas assim, não. Mas já de me assustar, assim. Você é muito bonita, eu tô stalkeando, daí já. É E aí? mesmo? E tava mesmo? Assim, stalkear vai achar o quê? Vai achar... Até porque a rede social é feita, em teoria, para ser vista. Pra ser stalkeado. Não, mas aí... Aí você fala, gente... stalkear no Instagram e stalkear... No Google. Te seguindo mesmo, né? No Google, no YouTube, aí tem gente que fala, eu já vi seu vídeo 2 vezes, legal. E como você reagiria a um hater? Ao hater? Cara, hater é muito legal, né? Porque ele tem uma necessidade de expor, de estar Ele quer ali. mais dar engajamento. Dá.
Ele tá ali vendo a hora toda. E o hater, ele através da internet, ele traz todo aquele conteúdo que ele tá reprimindo. E aí ele acha que ali ele vai conseguir trazer a raiva, o ódio. Mas assim, ó, a minha visão é de um médico exposto, médico empresário exposto, que tem alguém que está vindo na minha cabeça de graça me atingir. A sua como psicóloga, é isso que eu queria entender. Como é que você enxerga essa pessoa que está vindo ali à toa e isso te atingir? Ela escolheu alguém que ela pudesse despejar aquilo. E aí naquele dia foi o meu Reels que apareceu na frente dela. Foi então, o que eu falei. Você acredita ser aleatório, viu? É aleatório, né? Porque você tá lá na tela, mudando, fazendo esse movimento. Aparece um vídeo, você já tá com conteúdo interno ali, né? E aí fala, não é isso, não é aquilo. Normalmente é questão física, né? Que eles atacam. Seu olho, seu cabelo, sei lá o quê. E normalmente é incongruente com a pessoa que tá atacando. É um perfil ótimo, você já abriu? Você foi ver? Eu sempre abro pra olhar, eu me divirto, eu tô falando, é sério. Eu vou ter, você vai procurar? Tem lá, é isso? Adoro. Eu falo assim, apago não. Eu falo assim, senhora, o senhor vai na outra postagem e dá um direito na outra, que é pra gerar engajamento na outra também, entendeu? Isso, e ele responde mesmo. Você responde? Eu adoro. Mas eles te xingam por quê, gente? É à toa. Então, na hora que tiver que dar uma resposta em alguém, eu vou chamar o Todo mundo, Thiago, por favor, me ajuda aqui. todo mundo que tá aparecendo vira alma. Vira. Isso é uma coisa simples. Meu pai, se foi na época do Covid, ele era médico, ele falava uma coisa, o cara mais sábio que eu conheci, ele falava que bronca é chapéu de bobo. Se tem bronca comigo, o problema é dele ou meu? Exatamente. É dele. Agora eu fico quieto, eu incito aquela bronca dele, entendeu? Para ele entender que ele tá errado. Mas me conta uma coisa, o que é que você percebeu que depois dos seus livros influenciou dentro do seu consultório? Você achou que teve uma mudança de clientela, de perfil de clientes dentro do seu consultório depois do livro? Tem. O livro ele te abre portas, inclusive, pra estar aqui sentada, né? Mas cadê o livro que eles estão falando? Ela esqueceu, gente. Ela é mãe, ela tem 2 filhos. Não dá, gente. Ela esqueceu os 2 livros. O livro ele te traz realmente outras oportunidades, te traz uma autoridade, querendo ou não, você Sim. tem uma autoridade. Que muitas vezes no seu currículo, na sua formação, não tem aquela coisa física. É engraçado isso, não é? É de forma básica. Você pode ter muita formação, você pode ter um currículo enorme, mas ele não é palpável como um livro. E o livro ele traz isso. E para os meus pacientes que já conheciam todo o conteúdo, eles compraram, menino, você acredita? Mesmo sabendo o que era, eles compraram, fizeram, deram de presente, ficaram super orgulhosos e alguns vieram por causa do livro. E percebeu essa mudança? Tipo, eu atendia um certo nicho, depois do lançamento do livro, começou a atender outro nicho ou se manteve? Acho que vieram pessoas mais abertas. Porque, querendo ou não, eu não sou muito séria. Concordo. Só pelo nome do Instagram. Eu sou muito séria. Porque aí eu fico pensando, nossa gente, a pessoa veio puxão de orelha e tá esperando uma pessoa que vai falar diferente disso. Rude. Olá, boa tarde, seja muito bem. Imagina que eu ia conseguir fazer isso. Eu acho que depois do livro eu consegui trazer mais pessoas que conseguem ser mais à vontade, que conseguem entender esse jeito. Antes não. Antes eram pessoas mais sérias, assim, que às vezes não dá o match, né? E quando não dá? O match, eu encaminho para amigas que são mais sérias. Eu tenho uma amiga que é seríssima, até comigo conversando ela é séria. Você mesmo sugere, eu acho que... Eu acho que o perfil dela vai te atender melhor, que ela é mais séria. Até ela falando, gente, almoçando ela é séria. Juro pra vocês. Então às vezes não combina, eu indico colegas. Vocês também indicam colegas. Sim. Nem sempre bate a relação médico-paciente. Eu costumo deixar o paciente, principalmente quando eu vejo que ele está em dúvida, tem gente que não, né? Tem gente que tem médico que não gosta, né? Eu deixo ele super à vontade. E eu sugiro também, olha, a minha conduta é essa, mas olha só, eu até explico para eles também que eu, como paciente, às vezes vou ao médico, e é bom, às vezes, a gente escutar duas opiniões, né? Eu sou uma pessoa que às vezes fica muito indecisa, eu gosto de escutar. Eu sou igual a minha mãe, eu gosto de escutar. Então eu sugiro, e é tranquilo, assim, muitos deles, às vezes, na hora que eu falo isso, eles ficam até mais... E aí, às vezes,
já optam por aquilo mesmo, ou também às vezes saem, escutam outra opinião, depois voltam, doutor, eu consultei. E tudo bem, eu acho que é bom, porque a pessoa vai fazer o procedimento com mais tranquilidade ainda, sabe? Tem que haver essa conexão. Essa conexão. Você já mandou alguém embora? Não quero atender você. Já. Já? 2 vezes. Na mesma pessoa 2 vezes? Não. Mas, explicar, porque maltratou meus funcionários. Ah, é? É chato. Na verdade, nem chegaram a entrar no consultório. Eu escutei. Ai, que sério isso? E eu tenho aquela premissa que só quem briga com meu irmão sou eu. Então não deixa os outros. Quem vai ficar com a raiva dele sou eu. Os funcionários não. Então eu sei, meus funcionários são treinados por mim, então eu sei qual é a conduta deles. Então, naquele momento sempre tem aquela pessoa que a gente está lidando com pessoas diferentes de todos os tipos. E eu fiz, olha, aqui já não existe relação com a relação do paciente. Se retira. É muito difícil, porque eu estava conversando agora com o Thiago, né? Eu atendo dentro do hospital. Então, às vezes, eu sou chamada para resolver alguma coisa de algum paciente internado. Isso é chato, mas isso pode atrasar a minha agenda, às vezes, né? E eu entendo o lado do paciente, porque é chato, né? É ruim. Ninguém quer esperar, né? Você tá lá com o horário marcado, ninguém quer esperar, né? Mas aí também é uma coisa que não foge do meu controle. É claro que a pessoa vai lá, explica, e, né, a secretária vai lá, dá uma posição. Mas aí quando volta que o paciente já chega, aí é chato, porque aí você pensa assim, poxa, não, aí fica até, né? Você fica até sem jeito de dar continuidade para a consulta, né? Ele tem a razão dele, ele tem que tentar entender, mas também se ele chega muito irritado por isso, às vezes não vai rolar, não vai pra frente. Porque eu já vou atender ansiosa porque o paciente chegou, né? E essas coisas acontecem, né? Quando eu vou no médico, eu já vou preparada, às vezes, porque eu sei como é que é, né? Cada paciente de um jeito, a gente às vezes não consegue ter aquele tempo marcadinho, né? Não. Cada caso é um caso complexo. Não é repetição. Já aconteceu com você? De ter que, olha... atrasar, porque... E até tirar o paciente da consulta, por... Às vezes você tem que dar um diagnóstico, às vezes o paciente desaba e tá a família junto. Não aceita. Não aceitar, tem bastante que vem ou não aceita. E ser agressivo. Normalmente quando vai fazer o diagnóstico sou eu e o psiquiatra juntos. E aí ele não aceita o que ele tem. Não aceita. Mas assim, ser grosso, gritar, essas coisas, eu tive pouquíssimas vezes. Normalmente bipolar tem mais essa alteração. E borderline também. Mas assim, de levantar, ser mais alta e eu falar, a gente tá aqui, tá seguro, não precisa disso agora. E aí a pessoa... já olhava pra porta agora. Voltar pro eixo. Você faz atendimento presencial? Faço atendimento. Só presencial ou você faz online? Tem online que é algumas pessoas que estão fora do país. São online. Então, o presencial às vezes te assusta na primeira sessão que você não sabe quem é. Gente, eu atendo pessoas que não estão bem. Eu sei que vocês também atendem gente que não está bem, é outro tipo de não está bem. Claro. Então, às vezes na primeira sessão eu fico meio... quem vai vir, como vai ser. Porque depois que você conhece, você já entende um pouco da personalidade daquela pessoa. Mas imagina que, querendo ou não, a gente está exposta. Eu atendo num prédio, com recepção, com segurança, ok, mas está exposta, né, de um jeito, de uma forma ou de outra. Então, eu normalmente peço todos os dados antes de atender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação aos seus livros e a sua rede social, qual seria o seu sonho perante a população? Assim, dentro da sua especialidade, o que você esperaria atingir em termos de efetividade de saúde mental, de mudança de mentalidade? O que mais te carrega nisso? A gente conseguiu mudar a questão da saúde mental. De verdade, eu acho que de, sei lá, 2015 para 2025 o negócio mudou muito. As pessoas estão fazendo meme de terapia, mas não meme pejorativo. O meme de, vou na minha psicóloga, é que eu recebo muito meme, né, dos pacientes. Fazem meme. As pessoas
postam stories, fui na terapia hoje, saindo da terapia. Então eu acho que isso já era meu sonho quando eu comecei a entrar na internet para isso. Então eu acho que o movimento fez. E hoje seria a psicoeducação. Trazer uma psicoeducação mesmo. De essas são suas emoções, esses são seus sentimentos. Se você tá assim, não é uma coisa comum. Então eu faço um processo de psicoeducação no Instagram bem detalhado. Então, por que você tem explosões de raiva? Por que você é impulsivo? Porque, querendo ou não, se a gente traz uma educação, você já ajuda alguém. Instagram é o objetivo de ajudar alguém que eu não consigo atender todo mundo. Com certeza. A gente tem limite. Sim. Eu não consigo atender todo mundo. Mas, às vezes, um vídeo meu que fale, sei lá, sobre dependência emocional, toca uma pessoa e incentiva ela a procurar um outro psicólogo. Já pensou que maravilhoso isso? Um vídeo que ela viu, ela falou, poxa, talvez eu precise de ajuda. Isso não precisa ser eu, mas precisa fazer diferença. E alguns vídeos eu gosto. Já viu relato desse? Chegou já pra você relato assim? Olha, Beatriz, você... Um vídeo seu salvou minha vida. Já eu tiro print de todos. Você sabia? Eu pego uma pastinha, eu tiro print de todos. Chega bastante, eu tava em depressão, eu tava pensando em suicídio, eu briguei. Chega e eu tiro print que eu vou guardando assim, falando, ó, tá vendo? É por isso que você faz isso, não esquece. É por isso que você tá fazendo esse vídeo. O que é cansativo fazer vídeo? Tá faltando hater na sua rede social. Não. Eu vou lá, vou criar um fake. Eu não quero essa moça. Como é que é a sua rotina? Você tem um horáriozinho ali que você... Esse é o meu horário do Instagram. Olha... Ou você vai entre um atendimento e outro? Assim, normalmente é quando eu chego no consultório antes de atender. Ou quando eu tô de noite lá, eu tô indo embora. É um terno. O Stories, ele acaba rodando bastante. As interações com os seguidores são por causa do Stories. Mas eu tento ser mais espontânea. Hoje eu postei com a bala na boca, a bala caindo, enfim. Horrível o Stories. Mas é isso que não. E aí a campanha toca, o paciente já chega, entendeu? É horrível o Stories que eu postei hoje. O pessoal de marketing deve falar, gente, ajuda essa moça. Ajuda ela, que ela tá precisando. Orientando. Hoje o que toca é o normal, é o dia a dia. É justamente ver você como você é. eu. E não aquela coisa robotizada, aquela coisa teatral. Teatral, né? Então, eu faço isso. Mas o Instagram é importante. Assim, eu acho que todo mundo que trabalha na área da saúde tem que levar o Instagram como uma questão de um processo de educação das pessoas. Porque assim, você vê um vídeo, você fala, poxa, será que é isso? Eu já vi vários vídeos de pediatras com meus filhos. Eu falo, não precisava ter levado no PS, podia ter esperado. Então, eu acho que a gente faz esse trabalho de educação. Não sei como é que é para vocês. A gente tem que ser promotor de saúde. Mas me diga uma coisa, e o contrário? Se você vê um vídeo que vai contra o que você... Nem o que você acha, mas o que a literatura dentro da psicologia acha. E aí? Aí eu sou hater, mentira. Fica quieto e passa? Ou você acha que deve realmente fazer uma contra-informação daquilo? Às vezes eu faço, quando isso é muito, sabe, escala alfabética, um negócio muito... A gente faz assim. Eu não faço, não. Você não faz, não? O Thiago vai fazer. Você faz, Thiago? Faz react? Eu faço. React de... Ai, tô doido pra entrar. Porque eu penso que a gente, principalmente falar, a gente tem que ser promotor de informação. E no silêncio tem aquela velha frase que o silêncio dos bons entre os bons cresce, né? Então a gente não pode deixar os bons crescer. Às vezes tem umas coisas bizarríssimas, assim, sabe, toda pessoa, sei lá, toda pessoa que teve o pai ausente vai ter... Não, toda pessoa é muita gente. Todo mundo. Dá pra generalizar. Toda pessoa é muito difícil. Sabe essas coisas assim? Se você tem esses 3 sintomas, você tem depressão. Gente, o diagnóstico não é feito pelo TikTok, pelo Instagram. Então, esses normalmente eu dou. Agora que tá numa moda de TDAH, né? Também. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem. Você sabia? Como é que tá a sua saúde mental?
pra psicóloga também. Faz terapia? Eu faço terapia, gente. Vocês acreditam? Eu faço terapia toda bonitinha, toda sexta-feira. Eu faço a terapia, eu faço a supervisão com uma psicóloga mais experiente, mais velha, para casos mais críticos, que acho que vocês fazem isso também. Já disse que ela não tem nem férias. Exatamente. Então, assim, eu vou cuidando. E eu faço o que eu falo. Eu não sou aquele... Sabe a questão da atividade física? Que às vezes não é pecado. Sim, como é que tá a sua atividade física? Fala pra gente. A cara sua saúde física. Tá tendo tempo de cuidar. Correr atrás de filho também, conta? Né? Não. Não. Não conta? Não. Tá um pouco parada. Tá comparado. Tá um pouco. Congelou a conta dos filhos, né? Gente, é bem difícil. Pois bom. Esse ano eu vou tentar. Tá em março e tá falando que esse ano vai mudar. Maravilhoso. É difícil. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira. Né, assim, Cara, tanto você imaginar que a vida muda depois dos filhos, a gente acha que não, né? Mas outra vida, é uma vida que você tem que cuidar também. Você tem que cuidar da sua, você tem que cuidar da minha. Isso eu vou fazer. Associa várias coisas. Agora mesmo eu tô preocupada com a atividade física do meu filho, porque assim, Bruno, meu marido, né? Ele vai fazer tênis agora no final do dia. Ah, ele pode ser tal dia, porque eu pensei que assim, eu saio do consultório. E eu falei assim, não, por que você não vê então uma aula pra você fazer junto com o Dante? Porque... Ele se acopla. Não, mas aí ele não vai saber jogar comigo, né? Eu falei assim, mas aí você... Vai lá, papai. Você vê, né? É o jeito que E assim, eu me culpo, por exemplo, eu acordo, eu faço atividade física às 6 da manhã. Tem dias que eu tô cansada e eu mando de madrugada mensagem pra minha pessoa. Assim, olha, pode deixar a aula dada aí, né? Tipo, contabiliza o seu ganho, mas eu não vou. Não vou levantar. Não vou levantar, eu tô cansada, eu vou dormir. Porque senão eu vou ficar mais estressada ainda no dia todo. E é o único horário que eu consigo fazer, 6 da manhã. Eu não vou, final do dia eu nunca consigo. E eu acho que aí esses dias eu tava trabalhando, uma amiga minha falou assim, Stephanie, vamos, que hoje em dia tem umas academias que estão abrindo, né? Que parece um spa, né? Que você chega lá, tem até, se você quiser escolher. Toalha quente, você viu isso, menino? Toalha fria, quente, o cheiro de lavanda. Você vai pra lá e é um momento de relaxamento. Aí eu fiquei tentando, eu falei assim, que é uma academia cara lá em Brasília, bem cara, assim, bem fora do... mas eu posso ir no sábado, no domingo, um dia na semana, eu consigo ir, né? Porque... Aí eu fiquei vendo, não, gente, não vai dar certo, porque eu vou sair do meu trabalho, vou pra academia e vou ficar me culpando de não estar com meus filhos. Isso acontece. Então, eu acho que essa parte da maternidade e acaba que a gente abre mão das nossas coisas por eles, né? E paciência, né? Mas volte para atividade física. Eu vou fazer, Doc. Segunda-feira. Segunda-feira, Doc. Tamo lá, todo mundo. Pelo menos sábado e domingo. Tá bom, não. Eu preciso descansar. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo aqui com a nossa convidada ilustríssima, puxão de orelha. Puxão de orelha. Psicóloga Beatriz Bastos, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado mesmo pela presença aqui. Então, nos aguardamos aí no YouTube, nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Stephanie. Obrigada, pessoal.